porque no fim do dia, quem paga toda essa conta somos nós. Cada um de nós que pagamos o nosso imposto de renda, seja na pessoa jurídica, na pessoa física, somos nós que financiamos esse Estado. Esse Estado que foi criado, o Estado do bem-estar social, tudo o que o Estado brasileiro proporciona para a população, ele é financiado pela iniciativa privada. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o sócio fundador e vice-presidente executivo da ESE Seguros, Ivo Machado. Na edição de hoje do EsferaCast, a gente conversa com o Ivo Machado, que é sócio fundador e vice-presidente executivo da ESE Seguros. Ivo, bem-vindo ao EsferaCast. Obrigado, Isabel, pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Ivo, vamos falar um pouquinho de conjuntura econômica que interessa a qualquer empresário que está interessado em expandir negócios no Brasil. O que vocês têm observado em termos de potencial de crescimento da empresa? Como que isso está associado ao cenário que a gente tem da economia? Vocês sentem que o Brasil é um lugar seguro para investir, para se crescer? A gente tem esse ambiente formado? Olha, Isabel, independente das questões políticas, eu acho que o empresário brasileiro ele é um empresário resiliente. Ele tem investido, a gente como um setor da economia que é extremamente resiliente a crises, que é o setor de seguros, e nós estamos em mais de 70 produtos, ou seja, a gente praticamente atua em tudo que a população brasileira, os empresários consomem de seguros, a gente de alguma forma consegue atendê-los, e a gente tem visto que as empresas estão em expansão, que os negócios estão acontecendo, que a vida acontece independente da política. Naturalmente, do ponto de vista externo, da imagem externa, da questão dos investimentos de grupos econômicos no nosso país, essa conjuntura ela deixa todo mundo um pouco assustado lá fora. Mas aqui a gente, brasileiro, já está acostumado, acho que a gente já acostumou, sabemos lidar com essas intempéries que nós vivenciamos na economia, e o empresário, o empreendedor, ele olha para frente, ele olha os próximos 20, 30 anos, e eu sou um desses entusiastas do Brasil, sou um entusiasta do mercado brasileiro, e acredito que a gente continuará o país, os negócios continuarão no rumo que estão indo, sem dúvida nenhuma. E quais os rumos da ESE? Em que ponto vocês estão, em que ponto vocês querem chegar no horizonte de médio prazo? Então, a gente recentemente no seguro de automóvel, já estamos aí com mais de 100 mil itens segurados, uma operação super recente. Consolidamos o apoio no esporte brasileiro via o patrocínio que nós temos nos Corinthians. Somos a seguradora do automobilismo brasileiro através da Stock Car, que é a principal categoria. Somos a seguradora oficial da categoria do esporte brasileiro, de forma que a gente entende que a expansão da ESE está diretamente ligada à expansão da economia e dos negócios brasileiros. Os seguros, eles caminham junto com a evolução dos negócios, e nós estamos aqui tanto para proteger as pessoas quanto as coisas, né? Então, seja do ponto de vista patrimonial, quanto do ponto de vista dos indivíduos. E dentro desse espírito, a empresa continua investindo forte em tecnologia. Esse ano serão mais de 40 milhões de reais de investimento em tecnologia, inteligência artificial, melhorando a nossa relação com os nossos parceiros, corretores de seguros, que é o nosso principal canal de distribuição, melhorando a experiência também dos nossos clientes no momento da regulação dos seus sinistros, no momento dos seus endossos, no momento das aquisições das novas plantas, das formações da construção dos prédios. Então a ESE, ela participa de todos os momentos da vida do empresário e da vida do empreendedor e da vida dos executivos dessas empresas, de forma que a gente continua animado, investindo e acreditando na força do empresário brasileiro. Quais são os desafios que vocês colocam hoje para esse setor em específico? No que a gente deve prestar atenção, no que vocês defendem que haja aprimoramentos? Olha, sem dúvida nenhuma, o desafio inerente a qualquer ramo de atividade é a taxa de juros alta. Ela, ao mesmo tempo, ela beneficia quem tem caixa, mas atrapalha os setores cíclicos da economia brasileira. De forma que a taxa de juros é um impeditivo, a escassez que a gente começa a observar do crédito junto aos empresários, o custo de aquisição do crédito tem machucado muitas empresas e, naturalmente, se você tem um desvio, um sangramento maior do que o necessário para pagamento de serviços de juros, naturalmente as empresas deixam de investir e você perde um pouco do círculo virtuoso que toda a economia deve ter. Então, a taxa de juros deve ser enfrentada por todos nós, por todos os brasileiros. A redução da taxa de juros, hoje a gente
provavelmente tem a maior taxa de juros real do país, do mundo, perdão, em torno de 9, 10% ao ano, que é um assinte a qualquer pessoa que quer entrar na economia real. Então você fica em casa, você recebe essa fortuna de juros. Então, a gente é contra, a gente espera que o governo reduza as suas despesas, que sinalize para o mercado a importância de ser austero, assim como os empresários são austeros na gestão dos seus negócios, para que a gente possa ter um país minimamente razoável, numa expectativa de médio e longo prazo, e que possa ser feitos investimentos de longo prazo, que é o que eu comentei anteriormente. O empresário, ele olha 20, 30 anos, ninguém vai construir uma fábrica pensando na eleição de amanhã. As pessoas, elas veem o horizonte do país 20, 30 anos. E a taxa de juros é, sem dúvida nenhuma, um grande inibidor hoje da nossa economia. A gente tem um debate que voltou à tona e que casa muito com isso que você está falando sobre redução também de despesas, você tem enxugamento da máquina pública, então é o debate da reforma administrativa, por exemplo, que ajudaria talvez a gente passar um pouco mais essa mensagem de dever de casa feito, porque hoje se aposta muito num cenário de incremento de receita, de se aumentar a arrecadação, mas o mercado sente falta de ter corte de gasto também, né? Como é que você sente esse termômetro? Como é que isso afeta a atividade de vocês? No fim do dia, esses cortes, eles são importantes, mas eles também sinalizam um exemplo que a administração pública dá para toda a população em geral. No momento em que existem esses cortes das despesas, você sinaliza para os investidores que o país está fazendo a sua parte, que quem hoje cuida do Estado, quem cuida da administração pública, está preocupado com os gastos, está preocupado com o futuro da nação, porque no fim do dia, quem paga toda essa conta somos nós, cada um de nós que pagamos o nosso imposto de renda, seja na pessoa jurídica, na pessoa física, somos nós que financiamos esse Estado, esse Estado que foi criado, o Estado do bem-estar social, tudo o que o Estado brasileiro proporciona para a população, ele é financiado pela iniciativa privada. Então, é importantíssimo que cada um de nós, como agente de desenvolvimento, seja quem está hoje na administração pública e quem amanhã estará na administração privada e vice-versa, dependendo do momento da vida de cada um de nós, é importante a gente mostrar e demonstrar via atitudes que o exemplo, né? Não adianta nada a gente ficar falando, o exemplo ele arrasta, o exemplo ele comove. Então eu acho que é importante a gente ter esse exemplo na administração pública. E eu vejo que a gente tem uma safra de governadores muito importante, muito interessante, que veio aí, pessoas jovens na faixa de 50, 60 anos, uma geração de governadores que tem feito boas administrações públicas, que têm regulado os estados brasileiros de forma fiscal, na parte da segurança, na parte da saúde, que a gente observou aqui nos debates na parte da manhã. Então, o caminho que a gente tem é um caminho importante, é um caminho legal, é um caminho bacana, que cada um de nós, como brasileiro, pode exercer na sua plenitude, seja onde nós estejamos atuando. E como é que vocês estão em crescimento? Portfólios novos de produtos, para onde vocês estão olhando? Você falou, por exemplo, do aprimoramento em inovação, em tecnologia. A gente tem debate muito forte sobre como utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Como é que vocês estão se adaptando e inovando também? Esse ano aí nós devemos crescer cerca de 30% a nossa receita. A empresa deve estar com faturamento superior a 2 bilhões de reais. De forma que a inteligência artificial foi fundamental para a gente conseguir, digamos assim, a tecnologia, ela é um meio, não é um fim. Na nossa visão, a tecnologia, ela facilita as relações, ela torna as relações mais baratas no médio e longo prazo, e ela faz com que a empresa se dinamize e consiga ter uma capilaridade que ela não teria se não estivesse ali por trás toda uma tecnologia embarcada. Mas para essa tecnologia ser embarcada, você tem que ter um time por trás alimentando essa tecnologia, desenvolvendo produtos. Então essa junção capital humano e a tecnologia e as ferramentas que são utilizadas, elas sem dúvida nenhuma fazem a riqueza. Então eu advogo que o nosso futuro ele vai ser um futuro extremamente importante, desde que todos nós aprendamos a lidar com a tecnologia e utilizemos ela como uma ferramenta de apoio ao mais importante, que são as relações entre indivíduos. Isso nunca vai acabar, e por isso que todos nós estamos aqui hoje nos relacionando, porque o ser humano ele é relacional, ele gosta de estar junto, ele gosta de... E a ESE é essa empresa empreendedora. Os executivos, a gente tem uma partnership, a gente acredita muito na meritocracia, no poder transformador da meritocracia, no poder transformador do empreendedorismo. Transformamos vários executivos em empresários, e nessa filosofia que a gente acredita que tem que ter na administração pública, a gente faz a nossa parte na iniciativa privada.
O nosso tempo está acabando. Queria, antes da gente ir para o minuto final, que você comentasse rapidamente o retorno que vocês estão tendo, até de inserção da marca após o patrocínio do Corinthians. O Corinthians, ele, sem dúvida nenhuma, é o time mais popular do Brasil. São 30 milhões de torcedores. E a gente fez uma pesquisa recente de marca no estado de São Paulo. A gente obteve 36% de reconhecimento da marca. E, sem dúvida nenhuma, o Corinthians foi um grande motor. A gente entende que as pessoas, elas gostam de estar ligadas a um propósito, gostam de estar ligado a uma paixão. E nada mais justo do que o futebol brasileiro, que é a grande paixão. E a gente está exatamente dentro dessas duas paixões nacionais, que é o futebol via o Corinthians e o automobilismo via Stock Car. Muito bom. Agora a gente vai para o minuto final, agora sim, valendo a partir de agora, Ivo. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Resiliência. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Paciência. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que você sancionaria amanhã? Liberdade econômica. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Meritocracia. E quem é a figura brasileira que mais te inspira? Acho que Fernando Henrique Cardoso, por todas as reformas e transformações que ele fez no país. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!